O Brasil sofre mais um duro golpe. O governo Temer, que já tinha menos de 10% de aprovação popular, agora está se esfacelando. Segundo o jornal O Globo, gravações divulgadas em delação premiada da Lava Jato apontam Michel Temer em um diálogo embaraçoso, no qual mostra conhecimento do pagamento de mesada pelo silêncio de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que está preso. Temer nega, porém, 2 pedidos de impeachment já foram propostos. A situação não para por aí. O senador Aécio Neves, da base de Temer, aparece pedindo 2 milhões de reais aos donos da JBS. O dinheiro seria usado para pagar despesas com a sua defesa na operação da Polícia Federal. Aécio Neves também nega as acusações e se diz tranquilo. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o presidente da OAB, Domingos Estocco. Em São Carlos, o também presidente da OAB, Renato Barros. Em Araraquara, a advogada Josimara Veiga Ruiz. E em Franca, o presidente da OAB, Marlon Rodrigues. Nós estamos recebendo também, já está aqui do meu lado, o jurista Félix Sabino. Doutor, tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo. Muito prazer em estar aqui com você e com os telespectadores da emissora. Vou aproveitar a experiência que o senhor tem no campo político, experiência no campo jurídico, para fazer uma indagação ao senhor. Tudo isso que aconteceu de ontem para hoje está deixando o governo Temer no fim de linha? Eu acho que o governo terminou. Por uma razão muito simples. O país que vive um clima de legitimidade das instituições, ou seja, perdeu a confiança da população, não tem como se manter. E esse fato agravou extraordinariamente esse resquício de legitimidade que se esperava que se tivesse. Eu acho que é muito grave, eu acho que o governo terminou. Saída qual que é? Impeachment ou renúncia? Eu acho que seria mais rápido se fosse uma renúncia. Mas mais ainda, eu acho que a complementação tem que ser uma alteração constitucional para uma eleição direta e imediata, porque o Brasil necessita de ter as suas instituições com legitimidade máxima. E todas as instituições estão com a desconfiança popular, inclusive o Poder Judiciário. Em Ribeirão Preto está o presidente da OAB, Domingos Estocco. Domingos, é um sobressalto com tudo aquilo que a gente ouviu ontem, já a partir das 7h30 da noite de ontem, o sobressalto na população. Repercute de que maneira dentro da OAB? Boa tarde. Boa tarde. A OAB tem um papel absolutamente fundamental e está tendo desde o início dessas investigações. A OAB acompanha de perto. Eu tive ciência algumas horas atrás de que o nosso Conselho Federal em Brasília pediu para se divulgar, para que se torne público a delação premiada dos donos da JBS. Em seguida, a informação que também teremos é, confirmando todas as informações divulgadas pela mídia, o Conselho Federal irá se reunir para tomar as decisões que entende pertinente. Evidentemente que a gente vê isso com bastante preocupação e eu fiquei aqui lembrando, professor Roberto, uma fala do ministro Teori Zavascki um pouco antes do falecimento dele naquele acidente. Ele numa conversa, parece com seu filho, ele fazendo referência à delação da Odebrecht, disse textualmente: eu só espero que todas as instituições no Brasil possam resistir a esse sobressalto. Você imagina agora com essa delação bomba dos donos da JBS. A OAB acompanha de perto e confesso a você, há muita preocupação. A preocupação, sim, de que a Constituição, mesmo nesses momentos duros, a Constituição seja respeitada. Nós estamos acompanhando par e passo todos esses acontecimentos. Eu vou agora até São Carlos, presidente da OAB, Renato Barros. Renato, em São Carlos que teve
uma troca de comando na política no ano passado. São Carlos que teve muitas encrencas no debate que nós verificamos no ano passado. Essa São Carlos agora está reagindo de que maneira depois de tantas denúncias que surgiram, principalmente a denúncia de ontem? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, existe uma expectativa que diz respeito, de início, à questão da legitimidade, né, do governante, pela função que tem o chefe do Poder Executivo, o Presidente da República, e com os reflexos também na sociedade, né, nos municípios, no Estado. Então, existe o acompanhamento, existe uma necessidade de que haja, como disse o nosso colega Estocco, que haja transparência, que haja para a sociedade a prestação de contas do que realmente ocorreu. Até em conta dessa legitimidade e dentro dos canais institucionais, dentro das normas da Constituição, para que nós não criemos exceções ou mais fendas no Estado democrático, que nós tenhamos uma forma firme e séria de acompanhamento de todas essas ilegalidades com as apurações das responsabilidades e punições dos responsáveis, independentemente de quem quer que seja, presidente da República, senador, prefeito, vereador, quem quer que seja. É só assim que nós conseguimos, ou vamos conseguir uma sociedade que busca o máximo de justiça, de solidariedade e de organização dentro de uma ética, dentro da moral, o que nós precisamos. Eu vou agora até Araraquara, advogada Josimara Veiga Ruiz. Josimara, Araraquara está no centro da Operação Lava Jato, com o prefeito Edinho sendo citado, ele está se defendendo, enfim. Nós vamos caminhando também para outras apurações. As denúncias de ontem à noite, que caíram a partir das 7h30 para o Brasil inteiro, repercutiram de que maneira em Araraquara? Insistindo, tem Araraquara no centro do processo também de apuração de denúncias. Boa tarde a você. Boa tarde. Realmente, no país inteiro, Araraquara não podia ser diferente. Um momento de muita apreensão, atenção. A OAB é uma instituição que tem que acompanhar de perto também tudo o que está acontecendo. E com relação aos investigados, inclusive o prefeito aqui da cidade, que foi mencionado aí numa situação ou outra, a gente tem que seguir o caminho da lei, dar oportunidade para as pessoas se defenderem. E a respeito do que tem acontecido, do acontecimento de ontem, estamos todos ansiosos por ver essas provas, não é verdade? Porque para que a gente caminhe para o caminho correto, a lei exige que as provas apareçam e que as pessoas tenham a oportunidade de se defender. Mas, havendo provas materiais, tem que ser condenado sim, seja quem for, seja a âmbito municipal ou nacional. Agora, para uma advogada jovem como você, o momento que nós estamos vivendo no país repercute de que maneira? Vou insistir, advogada jovem, vem de uma juventude que precisa de um país saudável, repercute de que maneira? Por um exemplo para você. Eu acho que esse momento é uma oportunidade para que todos nós reflitamos sobre as condutas que não são apenas dos políticos, mas dos cidadãos em geral, né? Você ser correto no seu dia a dia, você ser honesto nas suas atitudes. Então, isso depende de cada um de nós. E acho que essa é uma oportunidade para que toda a sociedade faça uma reflexão sobre os seus atos também. Estamos vendo os outros errando, mas também nós erramos muitas vezes no dia a dia e a sociedade não é só o político, mas é também os cidadãos. A reforma do país precisa de uma reforma cultural também, porque a nossa população não tem cultura suficiente para encarar um momento como esse. Por exemplo, se formos ter eleições gerais, que condição tem a população brasileira de escolher um presidente, ainda mais num momento como esse? Ou seja, eu acho que essa situação é para a gente refletir, mas também é de
é de temor, porque o caminho não é fácil, tem muito a ser percorrido ainda. Eu vejo esse momento com apreensão, mas esperança. Eu vou agora até Franca, presidente OAB, Marlon Rodrigues. Marlon, para a gente entender, digamos que a gente tem o afastamento do presidente Michel Temer. Ou vai pelo impeachment, ou ele vai renunciar. Quem é que assume? E dá para a gente pensar imediatamente num processo eleitoral para a escolha de um novo presidente da República ainda neste ano? Boa tarde a você. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. Eu acredito que quem assume é o presidente da Câmara, certo? E nós, com certeza, eu acho que o Brasil ele tem condição de escolher. Até porque nós vivemos uma crise de legitimidade e não podemos mais consentir que algumas situações permaneçam como elas estão. Eu acho que para o Brasil é uma crise muito intensa, o que está acontecendo hoje veio coroar essa crise e nos mostrar o que acontece realmente no nosso governo, mostrando que as instituições devem ser fortes, que as instituições devem assumir o controle do próprio governo, começar a fiscalizar ainda mais, cobrar muito mais, não deixar mais que as coisas aconteçam como elas estão. Nós temos essa sensação de que tudo acontece em Brasília e, na verdade, tudo que acontece em Brasília reflete em cada uma das instituições também e também nos municípios. Nós vamos ter algumas questões de legitimidade por conta até da própria conduta do presidente da Câmara. Não estou aqui para avaliar condutas ou fazer pré-julgamentos, mas a grande crise que nós temos hoje, e daí a necessidade de uma eleição, é a legitimidade. Quem está lá? E uma outra pergunta que é tão importante quanto essa, do que nós fazemos com o Brasil. Por que essas pessoas estão lá? Quem as coloca lá? Então, esse é o momento para que os municípios reflitam, para que os estados reflitam. Como é que nós estamos elegendo nossos representantes? E como é que eles estão trabalhando? Sabe? Que Brasil nós vamos construir? Porque quem constrói o Brasil é o município, são as pessoas. Então, eu acredito que nós, hoje, com essa indagação que você fez, o Brasil tem condição de escolher realmente um outro presidente, com certeza. Doutor Férez, uma coisa que chama a atenção é que a gente fica assustado. A Operação Lava Jato andando. Todo mundo sabendo o que ia acontecer. Quer dizer, um deslize e você é pego. E eles cometeram deslizes que a gente se assusta. Num presidente da República falar o que falou, de um empresário poderoso procurar o caminho que procurou, e um Aécio Neves, que tinha uma tradição política limpíssima da família, chegar onde chegou. Que país é esse? É o país da eterna promessa, que eu costumo dizer, infelizmente. Quer dizer, na verdade, as nossas lideranças, que, aliás, até há pouco tempo pregavam, acusava os outros grupos políticos da situação de criminosos e tal, e agora a gente assiste com perplexidade, quer dizer, essas coisas que os adjetivos caberiam na própria pessoa que estava acusando. Mais ainda, e se você me permite uma derivação, o sistema jurídico nosso não conseguiu apurar a responsabilidade de quem vaza, de quem faz. Você quer coisa mais grave do que essa? Começaram lá atrás contra um único partido político. E, no entanto, o vazamento é criminoso. E mais ainda, no Brasil está adquirindo uma expressão ou uma consequência inusitada. Porque até pode derrubar o presidente da República. Um vazamento que não é prova. Ainda que dizem que, nesse caso, a procura... Tem, mas teria que aparecer primeiro a prova, primeiro a defesa, para depois... eventualmente, as consequências perversas que tem uma delação. Nós, advogados, não podemos perder de vista, e nem como político, que o sistema jurídico nosso está absolutamente uma balbúrdia. Uma balbúrdia. Tanto é que juiz de primeira instância, delegado, estão fazendo e desfazendo. Né? O abuso, quando não é censurado ou punido lá no começo, vai num crescendo que dá nisso. Quer dizer, vazamento não é apurado, é tido como criminoso e as consequências são perversas, a tal ponto que nós estamos nessa crise absolutamente que nos causa indignação,
perplexidade, mas o Brasil, que não merece isso, ainda tem a nossa esperança e a nossa confiança. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto, conversar com o presidente da OAB, Domingos Estocco. Domingos, uma das coisas que eu acho que está todo mundo se perguntando é o seguinte: o presidente Michel Temer pode ser afastado porque ele está atrapalhando a investigação, ele não está deixando a coisa fluir normalmente e por isso pode perder o mandato? Na verdade, as notícias são bem recentes, que a gente pode perceber. Eu ontem fiquei aí indignado com as notícias trazidas pela mídia e, na verdade, nós precisamos pegar aí maiores informações. Mas o que a gente pôde ler até agora, apurar junto à OAB, é que, na verdade, o fato grave foi esse envolvimento dele nessa participação dessa conversa com aquele empresário da JBS e ali não está se tratando de forma absoluta da obstrução de justiça. Mas, sinceramente, hoje nós vivemos um momento, eu vejo isso de uma forma muito especial. Eu andei estudando algumas coisas e eu vejo assim, o Brasil passando alguns momentos diferentes, excepcionais. Fiquei hoje acompanhando as notícias, vi, por exemplo, que o ministro Edson Fachin ia levar a questão da prisão do senador Aécio para o plenário, voltou atrás, deu a decisão monocrática, indeferiu a prisão. Eu fico lembrando naquela questão do impeachment da ex-presidente Dilma, onde foi fatiado o julgamento. Fiquei lembrando do julgamento que teve na questão de sucessão presidencial, onde o Supremo também houve aí uma decisão, uma manifestação diferente. Então, eu fico imaginando o seguinte, que nós estamos vivendo uma situação bem especial, nós vamos ter que aguardar um pouco. O que se espera é o cumprimento da Constituição Federal. Eu vou agora até São Carlos, presidente da OAB, Renato Barros. Renato, presidente do PSDB, senador Aécio Neves, não vai ser preso, mas está afastado das suas funções no Senado. Que diferença é essa? Que postura é essa? Esse é um ponto importante, uma questão importante. Nós temos, eu acredito, que uma crise, na realidade, de princípios. A crise nossa é moral. Esse é um dos pontos. E para nós combatermos qualquer conduta de corrupção, a gente tem que combater essa crise moral. E isso também está nas posturas e interpretações que o judiciário vem tendo dos casos concretos. Hoje, algumas questões não são julgadas com base na Constituição, e sim são interpretações com base no interesse político-econômico que acaba influenciando negativamente no comportamento da sociedade. Nós temos um Estado em tese democrático de direito baseado num direito positivado, em que muitas vezes as interpretações elas são direcionadas, as aplicações para atingir ou alcançar determinados interesses. Isso revela para a sociedade uma falta de organização do Estado, de uma estrutura do Estado, para tratar com igualdade pessoas que são, na realidade, que mereciam um tratamento isonômico, aí, vamos assim dizer. Isso é um perigo para o Estado democrático de direito, porque, na realidade, para alguns permite a prisão, para outros não. E essa ideologia ou essa visão de mundo, ela não pode imperar se nós pensarmos numa racionalidade do direito. Nós temos que pensar com racionalidade. Agora é o momento de pensarmos com seriedade o Brasil. Araraquara está a advogada Josimara Veiga Ruiz. Josimara, qual que seria a atuação da sociedade civil numa encrenca que nós estamos enfiados, está fazendo tempo, com dificuldades políticas para todos os lados? Que atuação nós vamos ter? Tem que ter uma atuação de muita atenção, se manter informado sobre tudo, tomar cuidado com as fontes de informação, não acreditar em tudo que se ouve a princípio. Você tem que investigar, tem que saber, porque tem muita informação falsa circulando também para manipular as ideias. Até que não surgisse esse fato contra o Temer, as pessoas ainda acreditavam na pureza de ideias dele, de conduta, quando na verdade está generalizado.
E então a sociedade civil tem que ficar muito atenta, acompanhar de perto, se manifestar. As redes sociais são uma oportunidade para as pessoas acompanharem, se manifestarem um pouco mais, se reunir, também ir às ruas, mostrar indignação, porque não pode ficar do jeito que está e o povo não pode ser passivo, o povo tem que ser participativo. Em Franca está a presidente da OAB, Marlon Rodrigues. Marlon, para a gente entender, sepultamos todos os partidos políticos também que nós temos aí, que é uma sopa de letra e nada de ideologia nos últimos anos, principalmente. Os partidos acabaram, vem o que no lugar? Eu acredito que agora o que vem no lugar, e essa crise ela está sendo extremamente, entendam bem, extremamente positiva para o Brasil, porque nós estamos começando a repensar. A repensar o quê? Que, na verdade, de quem emana o poder é o povo e o povo está começando a exercer isso. Nós não vamos aceitar mais partidos o PPP, o Parapp, o que PPP que seja, tá? Estou usando os P's aqui de forma aleatória, porque não dá mais para acreditar. Eu acredito que agora nós temos que focar numa situação onde nós vamos escolher alguém que tenha ideologia. Né? A escolha agora, o que nos interessa, esse é um recado para os partidos, eu acho que o povo está dando isso de uma forma muito aberta, que o único P que interessa para a população é o P de probidade. Se não tiver probidade, não vai para frente. E é bom que esses partidinhos pequenos, esse pessoal que não tem ideologia, realmente entendam isso. Existem políticos bons, nós estamos vendo aí, lamentavelmente, que a corrupção acabou empoderando muito os maus políticos, mas nós temos que pensar o seguinte, é agora que as instituições e a população têm que assumir a sua postura de consertar o Brasil, porque agora é hora de nós fazermos a nossa reforma, a reforma de postura. O que nós queremos para o nosso país, para os nossos filhos e para o nosso futuro. Doutor Ferres, para a gente encerrar a nossa conversa, se a gente pegar a história política do Brasil, foram raríssimos os partidos políticos que tiveram ideologia, que tiveram um projeto de Brasil. E esse P que a gente tem na frente de todo partido surge lá com o Golbery do Couto e Silva, que manda Pompê para dizer que é partido. Afinal de contas, está faltando ideologia, no popular, no simples, falta vergonha na cara do político. O que acontece? Não, o Brasil perdeu fundamentalmente, desde 1990, diz o Bresser Pereira, o conceito de nação. Quer dizer, no instante que você não tem um conceito de nação, como é que você pode amar o seu país? De maneira que no momento que você perde essa ligação afetiva com aquilo que representa o território, a população, é difícil você elaborar um canal de transmissão da vontade popular. Realmente os partidos estão absolutamente desacreditados, eles não são hoje. Agora, eu não gosto de fazer citação, mas você vai me permitir citar o Vanderlei Guilherme dos Santos, que é um cientista político do Rio de Janeiro, que analisando, ele previu o golpe de 64 2 anos antes, né? Até publicou. Ele diz, olha, o que fazer agora? Nós precisamos conversar, nós precisamos nos organizar, nós precisamos redescobrir o Brasil. De maneira que não é motivo de desespero, porque o país é muito maior do que qualquer um de nós e da soma de todos nós, mas eu acho que nós temos que organizar qualquer tipo de manifestação, acautelando-se para não deixar que haja infiltração de pessoas interessadas em convulsionar o país, mais do que está, com atos de destruição de patrimônio público, com atos de violência, mas de qualquer forma, eu acho que um grande serviço que as emissoras como esta e o seu programa e as suas perguntas ajudam para despertar a consciência do povo, para fundamentalmente nós não elegermos um salvador. Alguém que diga, olha, eu não sou político, mas vai exercer um cargo de política. Provavelmente agora, às 4 horas da tarde, um pouquinho depois, o presidente Michel Temer pode fazer um pronunciamento. Momento para isso? Ou vai falar coisa que não precisa? Por favor, resposta rápida agora. É difícil você imaginar Sim. O que ele pode dizer. Eu acho que uma coisa fundamental é essa, vai lamentar aquilo que nós estamos lamentando há muito tempo, Sim. Que o vazamento é criminoso, mas virou prova absoluta. E aí, quem consentiu com essa liberalidade, paga os efeitos dela.
Doutor, muitíssimo obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Sou muito grato.